Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Na pacata cidade de Redfield, Texas, o Walmart local era o coração pulsante da comunidade. Seja comprando itens essenciais ou simplesmente passando o tempo, quase todos os moradores já haviam cruzado aqueles corredores iluminados por lâmpadas frias. Mas o que poucos sabiam é que aquele lugar tinha um passado obscuro. Entre boatos e sussurros, diziam que algumas almas nunca haviam saído de lá. Uma das histórias mais conhecidas envolvia Claire Jensen, uma jovem universitária que trabalhava no turno da madrugada. Claire era dedicada, mas algo sobre aquele supermercado a deixava inquieta. Os corredores vazios, o som metálico das máquinas funcionando mesmo sem ninguém por perto, e, sobretudo, as câmeras de segurança que, ocasionalmente, mostravam algo impossível, vultos que se moviam rápido demais para serem pessoas. Porém, o ponto de virada ocorreu em uma noite chuvosa. Claire estava organizando as prateleiras de brinquedos, quando um som estranho chamou sua atenção. Um riso infantil ecoava, mas não havia ninguém por perto. Sentindo um frio percorrer sua espinha, ela olhou em volta. No chão, um pequeno carrinho de brinquedo começou a se mover sozinho, virando a esquina e desaparecendo na seção de eletrodomésticos. Perguntas se acumulavam. O Walmart estava realmente assombrado. O que havia de tão errado naquele lugar aparentemente comum? Claire decidiu investigar, mas a resposta seria muito mais terrível do que ela poderia imaginar. Claire tentou ignorar o incidente com o carrinho de brinquedo, mas algo dentro dela a impelia a descobrir o que estava acontecendo. Naquela mesma noite, enquanto fazia sua ronda pela loja, resolveu verificar as gravações das câmeras de segurança. Na tela, as imagens mostravam os corredores desertos, mas algo chamou sua atenção. Na seção de alimentos congelados, um reflexo se movia entre os vidros das geladeiras. Era uma figura de uma criança pequena, de aproximadamente 5 anos, com um vestido branco, mas quando Claire pausava o vídeo, a figura desaparecia. Suas mãos começaram a tremer, mas, curiosa e determinada, decidiu ir até a seção de congelados para investigar. Ao chegar lá, o ambiente parecia mais frio que o normal, mesmo para um lugar cheio de freezers. O ar estava pesado, e cada passo ecoava nos corredores vazios. Foi quando ouviu novamente o riso infantil. Desta vez, ele parecia vir de dentro de uma das geladeiras. Aproximando-se com cautela, abriu a porta lentamente, esperando encontrar alguma explicação lógica, mas tudo que viu foi uma camada de gelo cobrindo a prateleira. De repente, as luzes piscaram, e Claire sentiu um sopro gelado no pescoço. Virando-se bruscamente, avistou a mesma criança do vídeo, parada no final do corredor. Mas algo estava errado. Os olhos da menina eram completamente negros, e seu rosto parecia rígido, quase como uma máscara. Antes que Claire pudesse reagir, a figura desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado lá. Naquela mesma noite, Claire compartilhou o ocorrido com Martin, o segurança noturno. Ele riu, chamando-a de paranoica, mas sua expressão mudou quando Claire mencionou a menina. "Você viu uma criança?" ele perguntou, agora visivelmente pálido. Martin revelou que não era a primeira vez que algo assim acontecia. Outros funcionários haviam relatado encontros semelhantes, mas todos pediram transferência ou simplesmente deixaram o emprego sem explicações. Dizem que há algo errado com este lugar. Há uns 20 anos, uma garotinha desapareceu aqui, bem antes de ser um Walmart. Nunca encontraram o corpo. Claire sentiu o estômago revirar. Será que a menina ainda estava presa ali de alguma forma? Ou era algo muito pior? Determinada a entender o que estava acontecendo, Claire começou a fazer uma pesquisa sobre o passado do terreno onde o Walmart havia sido construído. Descobriu que, décadas antes, ali havia sido uma pequena fábrica de brinquedos que fechou após uma tragédia. Uma explosão inexplicável destruiu parte do prédio, matando vários funcionários e uma criança, que, segundo os relatos, era filha do proprietário. Os jornais da época descreviam o incidente como estranho, mas não entravam em detalhes. Na noite seguinte, Claire voltou para o trabalho, ainda mais inquieta. Durante seu turno, ela sentiu como se estivesse sendo observada o tempo todo. Os monitores de segurança mostravam pequenos glitches nas imagens, vultos que apareciam por frações de segundo. Em uma ocasião, um rosto pálido refletido no espelho do banheiro. Enquanto Claire organizava os corredores da seção de brinquedos, ouviu o som de algo caindo. Virando-se, viu uma boneca antiga no chão. Ela tinha uma aparência peculiar, com um vestido branco encardido e cabelos desgrenhados,
mas o mais assustador era o fato de que parecia estar sorrindo. Claire não se lembrava de ter visto aquele brinquedo antes. Pegando a boneca, ela notou que havia algo gravado em suas costas, um nome. Abigail. Um calafrio percorreu seu corpo enquanto o som de passos ecoava ao seu redor, embora o corredor estivesse vazio. Tentando manter a calma, Claire colocou a boneca de volta na prateleira e apressou-se para sair dali. De repente, as luzes da loja se apagaram, mergulhando o lugar em escuridão total. Apenas as luzes de emergência piscavam fracamente, lançando sombras assustadoras pelos corredores. O riso infantil ecoou novamente, desta vez mais alto e mais próximo. Claire gritou por Marty, mas sua voz parecia engolida pelo silêncio sufocante. Foi então que ela viu algo que a fez congelar. No final do corredor, Abigail estava parada, com a boneca nos braços. Mas agora, seu rosto parecia distorcido, quase inumano, com um sorriso largo que se estendia de uma orelha à outra. "Por que você está aqui?" A voz da menina soou, baixa e gélida. Claire tentou correr, mas sentiu algo segurar seu tornozelo. Olhando para baixo, viu pequenas mãos saindo do chão, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro. Gritando, ela chutou o vazio e conseguiu se libertar, correndo em direção à sala de segurança. Quando chegou lá, encontrou Marty inconsciente no chão, com marcas de arranhões profundas em seus braços. O monitor de segurança piscava, e cada tela mostrava a mesma cena. Abigail, olhando diretamente para Claire, como se soubesse exatamente onde ela estava. Claire trancou a porta da sala de segurança enquanto sua mente tentava processar o que estava acontecendo. O suor escorria pelo rosto, e seu coração batia tão rápido que parecia explodir. Do lado de fora, sons abafados ecoavam pelo corredor. Eram passos leves, quase infantis, seguidos por um arrastar lento, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão. Ao seu lado, Martin começou a recobrar a consciência. Ele gemeu de dor, levando à mão as marcas de arranhões nos braços. "O que aconteceu?" murmurou, a voz fraca. Antes que Claire pudesse responder, um som agudo e metálico ecoou, como unhas raspando na porta de aço da sala. Ambos congelaram. "Ela está aqui", Claire sussurrou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Marty, ainda tonto, tentou se levantar, mas caiu de volta no chão, visivelmente abalado. "Quem está aqui? O que está acontecendo?" Antes que pudesse explicar, as luzes da sala começaram a piscar. No monitor principal, a imagem das câmeras de segurança mostrava algo que desafiava qualquer explicação lógica. Abigail não estava mais sozinha. As telas exibiam múltiplas figuras nebulosas, todas se movendo em direção à sala de segurança. Pareciam antigos funcionários, talvez vítimas do incidente na fábrica, com rostos desfigurados e olhos vazios que refletiam apenas escuridão. "Precisamos sair daqui", Claire gritou, puxando Martin pelo braço. Ele resistiu por um momento, mas o olhar aterrorizado de Claire o convenceu. Ela destrancou a porta e os dois saíram apressados, mas assim que colocaram os pés no corredor, perceberam que a atmosfera estava ainda mais pesada. O ar era sufocante, carregado de um cheiro rançoso, como carne podre. O corredor parecia mais longo do que o normal, quase como se o espaço tivesse se distorcido. As prateleiras agora estavam inclinadas, com itens caindo no chão como se fossem empurrados por uma força invisível. Claire segurou firme no braço de Martin enquanto eles avançavam, mas o som do riso infantil retornou, desta vez ecoando de todos os lados. Eles chegaram à seção de utilidades domésticas e pararam ao ouvir um som ensurdecedor. Era como vidro quebrando, mas mais intenso, reverberando pelos corredores. Ao se virar, Claire viu algo que a fez perder o fôlego. Os espelhos expostos na prateleira começaram a rachar, um a um, como se algo estivesse emergindo de dentro deles. No reflexo de um dos espelhos intactos, Claire viu Abigail. Ela estava bem atrás deles, mas ao se virar, o corredor estava vazio. "Isso é impossível", Claire murmurou, sentindo o pânico aumentar. "Ela está nos manipulando." Marty, recuperando parte de sua coragem, segurou um taco de beisebol que encontraram caído no chão. "Se ela aparecer de novo, eu acabo com isso", disse ele, embora sua voz traísse o medo. Continuaram a correr, mas o ambiente parecia mudar com cada passo. O Walmart, que Claire conhecia tão bem, agora parecia um labirinto. Corredores que deveriam levar à saída terminavam em paredes de prateleiras, e as seções pareciam embaralhadas, como se o lugar estivesse sendo reconfigurado por uma força maligna. Finalmente,
Avistaram a saída, mas algo bloqueava o caminho. Abigail estava parada bem em frente às portas automáticas, segurando a boneca em seus braços. O sorriso largo permanecia em seu rosto, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia ódio puro. Vocês não vão embora, ela disse, sua voz ecoando de forma sobrenatural. Antes que pudessem reagir, Abigail ergueu a boneca, e as luzes do Walmart explodiram, mergulhando tudo na mais completa escuridão. Claire agarrou o braço de Marty, mas percebeu que ele havia desaparecido. Marty, ela gritou, mas a única resposta foi um sussurro próximo ao seu ouvido. Você também vai ficar. O chão sob seus pés começou a tremer, e uma força invisível a jogou contra uma das prateleiras. Enquanto tentava se levantar, viu sombras tomando forma ao seu redor. Eram as figuras nebulosas que havia visto nas câmeras, agora mais sólidas e ameaçadoras. Elas avançaram lentamente, cercando-a. Desesperada, Claire se lembrou da boneca. Talvez ela fosse a chave para tudo isso. Reunindo toda a coragem que lhe restava, levantou-se e correu em direção a Abigail. "O que você quer de mim?" gritou, mas a menina apenas inclinou a cabeça, como se estivesse confusa com a pergunta. Antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, Claire agarrou a boneca das mãos de Abigail e a lançou contra o chão com toda a força. Um grito agudo ecoou, preenchendo todo o Walmart, enquanto as figuras nebulosas se dissipavam. Abigail caiu de joelhos, e por um breve momento, seus olhos pareceram normais, quase humanos. "Obrigada", ela sussurrou antes de desaparecer completamente. Claire, agora sozinha, percebeu que as luzes haviam voltado ao normal. Tudo parecia como antes, mas o Walmart estava vazio. Não havia sinal de Marty, nem de qualquer outra pessoa. Pegando seu telefone, tentou ligar para a polícia, mas o dispositivo estava sem sinal. Ao sair pela porta automática, olhou para trás uma última vez. Na janela de vidro, viu o reflexo de Abigail, agora com um sorriso gentil. Mas quando piscou, a imagem havia sumido. Claire correu para o estacionamento do Walmart, agora deserto e envolto em uma estranha neblina que não deveria estar ali. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som abafado de seus passos. O local parecia estar desconectado do resto do mundo, como se uma barreira invisível a mantivesse presa naquele pesadelo. Enquanto ela tentava ligar para a polícia novamente, um som baixo, quase um sussurro, chamou sua atenção. "Você não deveria ter tocado na boneca." A voz era familiar, mas não parecia vir de nenhum lugar específico. Girando em todas as direções, Claire percebeu que o estacionamento, antes familiar, agora parecia infinito, com fileiras de carros que se estendiam até o horizonte. De repente, os faróis de todos os veículos acenderam ao mesmo tempo, iluminando o ambiente com um brilho sobrenatural. No meio da luz intensa, ela viu Abigail novamente. Mas desta vez, algo estava diferente. A menina parecia maior, mais velha, com traços distorcidos e olhos que brilhavam como brasas. "Por que você está fazendo isso?" Claire gritou, sua voz ecoando no vazio. Abigail não respondeu, mas apontou para o chão. Seguindo o dedo, Claire viu algo que a fez tremer. A boneca que ela havia destruído estava inteira novamente, seus olhos de vidro fixos nela. Quando Claire tentou correr, as portas do Walmart se abriram com um estrondo atrás dela. O som atraiu seu olhar, e ela viu Martin parado ali, mas algo estava errado. Ele estava imóvel, como uma estátua, com os olhos completamente brancos. "Marty!" Claire chamou, mas ele não respondeu. Foi então que ela percebeu. Ele não estava mais vivo. Abigail havia o transformado em mais uma de suas marionetes. O som de passos rápidos a fez virar para frente novamente. Abigail estava se aproximando, cada passo pesado como se o chão tremesse sob seus pés. "Você não deveria ter quebrado a boneca", a menina disse, sua voz agora distorcida, com múltiplos tons sobrepostos. Sem pensar, Claire pegou a boneca novamente, sua mente correndo para encontrar uma solução. Se quebrá-la havia causado tudo isso, talvez fazer o oposto resolvesse. Ela tentou abraçá-la, murmurando algo que parecia uma prece. Por um momento, Abigail hesitou, seu rosto assumindo uma expressão de dúvida. Mas foi breve. A menina avançou com uma velocidade impossível, e antes que Claire pudesse reagir, tudo ao seu redor ficou escuro. Ela sentiu como se estivesse caindo, sendo sugada por um vazio profundo e interminável. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao Walmart, mas agora tudo estava em ruínas. As prateleiras estavam quebradas, os produtos espalhados pelo chão,
e o lugar inteiro parecia abandonado há décadas. Ao olhar para a saída, viu uma figura familiar. Era ela mesma, andando pelo estacionamento como se nada tivesse acontecido. Eu nunca saí daqui, Claire sussurrou, compreendendo a terrível verdade. Ela havia se tornado parte do lugar, mais uma vítima do ciclo interminável de terror. Abigail observava de longe, um sorriso satisfeito em seu rosto. Claire tentou gritar, mas sua voz não saía. O Walmart a havia aprisionado, assim como tantos outros antes dela. O tempo parecia ter parado. Claire estava presa dentro do Walmart, mas não como uma pessoa viva. Ela vagava pelos corredores destruídos como uma sombra de si mesma, incapaz de interagir com o ambiente ou escapar daquele ciclo infernal. Seus pensamentos eram claros, mas seu corpo parecia não lhe pertencer mais. Ela via tudo acontecer como se fosse um espectador de sua própria existência. O Walmart, agora em ruínas, parecia respirar. As paredes rangiam, e sons de passos, risos e murmúrios preenchiam o espaço, como se muitas almas perdidas estivessem presas ali. Claire percebeu que não estava sozinha. As figuras nebulosas que antes eram visíveis apenas nas câmeras agora caminhavam ao seu lado, presenças tangíveis, mas ainda etéreas. Entre elas, Martin se destacava. Ele parecia mais consciente. Seus olhos agora piscavam levemente, mas ainda estavam opacos, como se ele estivesse em algum estado intermediário entre a vida e a morte. Claire, ele murmurou, sua voz um eco distante. Não há saída, apenas aceitação. Claire recusava-se a acreditar. Mesmo naquela situação de desespero, ela buscava uma solução, algo que pudesse libertá-los. Vagando pelo espaço, encontrou a boneca novamente, agora posicionada no centro de uma sala que não existia antes. A sala parecia um santuário improvisado, com velas apagadas e símbolos estranhos gravados nas paredes. No chão, um círculo desenhado em carvão parecia pulsar com uma energia maligna. Reunindo toda a coragem que lhe restava, Claire entrou no círculo e pegou a boneca mais uma vez. Se você quer me manter aqui, terá que me enfrentar, ela disse, sua voz firme apesar do medo que a consumia. As luzes da sala começaram a piscar violentamente, e Abigail apareceu. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Um grupo de figuras nebulosas, com traços de raiva e sofrimento, a cercava, como se fosse sua guarda. Abigail apontou para Claire, com uma voz que parecia vir do próprio abismo. Disse, você é como eles agora. Aceite sua nova casa. Claire sentiu uma força invisível a empurrar para o chão, mas desta vez, algo dentro dela resistiu. Ela segurou a boneca com força e começou a rezar em voz alta, não uma oração que conhecia, mas algo instintivo, palavras que fluíam como se viessem de outro lugar. A sala inteira começou a tremer. Abigail gritou, sua forma se desmanchando em pedaços de sombras que eram sugados para dentro do círculo. As figuras nebulosas começaram a desaparecer uma a uma, até que restaram apenas Claire e Martin. Você fez isso, Martin disse, sua voz mais forte. Mas não por muito tempo. Antes que Claire pudesse perguntar o que ele queria dizer, a sala se desfez ao seu redor. Ela estava de volta ao estacionamento, mas algo estava diferente. O Walmart parecia intacto, iluminado e cheio de vida. Carros enchiam o estacionamento, e pessoas entravam e saíam como se nada tivesse acontecido. Claire olhou para suas mãos, esperando encontrar a boneca, mas ela havia desaparecido. Martin também não estava mais ali. Por um momento, ela achou que estava livre, mas então viu algo no reflexo da janela de um carro. Era Abigail, parada atrás dela, com o mesmo sorriso sinistro. Claire se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Enquanto andava em direção à saída, ela sentiu uma presença a seguir, cada passo ecoando em sincronia com o seu. Ao olhar para trás mais uma vez, viu uma sombra projetada no chão, mas não havia ninguém para produzi-la. A verdade veio como um golpe. Claire não havia escapado, ela agora era parte do lugar. Mesmo fora do Walmart, a presença do local a seguia, como uma maldição que jamais poderia ser quebrada. Abigail, ou o que quer que fosse aquela entidade, havia vencido. E Claire percebeu que sua liberdade era apenas uma ilusão cruel. Na semana seguinte, as notícias locais relataram o desaparecimento de Claire Jensen, funcionária do Walmart. Ninguém sabia o que havia acontecido. Câmeras de segurança mostravam ela saindo do prédio, mas, fora isso, nenhuma outra pista foi encontrada. Alguns clientes do Walmart, no entanto, começaram a relatar eventos estranhos. Vultos nos corredores, sussurros inexplicáveis, o mais assustador,
o som de um riso infantil vindo da seção de brinquedos. A lenda do Walmart de Redfield continuou, com Claire agora como parte dela, e o ciclo recomeçou, à espera de sua próxima vítima. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal e diga-me a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos continuar. Em uma cidade isolada no interior de Montana, o Walmart local era praticamente o único ponto de conveniência. Durante o inverno, com a neve cobrindo as estradas e as temperaturas caindo abaixo de zero, ele se tornava um refúgio para moradores que precisavam de suprimentos de última hora ou um lugar para fugir do frio. Entre os funcionários, ninguém se destacava mais do que Lisa Carter. Jovem, trabalhadora e determinada, Lisa havia assumido o trabalho noturno para ajudar a pagar as contas de sua mãe doente. Apesar de ser conhecida por seu sorriso caloroso, as longas horas da madrugada muitas vezes a deixavam exausta. Mesmo assim, ela sempre tentava manter o bom humor, mesmo quando estava sozinha no turno. Mas havia algo estranho naquela loja. O corredor 13, onde ficavam as ferramentas e itens de jardinagem, tinha fama entre os funcionários. Diziam que sempre acontecia algo bizarro por lá, produtos que caíam sem motivo, luzes que piscavam, às vezes, até mesmo um som baixo de batidas vindo das prateleiras. Lisa nunca tinha visto nada de anormal, mas evitava o corredor sempre que podia, apenas por precaução. Naquela noite, uma nevasca severa atingiu a cidade. A loja estava vazia, e Lisa era a única funcionária escalada para o turno. O gerente, que deveria ajudá-la a fechar, cancelou no último minuto devido às condições climáticas, deixando-a sozinha para organizar os corredores e fechar o caixa. A princípio, Lisa achou que seria uma noite tranquila, mas a tempestade que rugia lá fora parecia carregar algo mais do que apenas vento e neve. Enquanto empurrava um carrinho de mercadorias para reposição, o rádio da loja chiou, emitindo sons estranhos. Ela tentou ignorar, mas quando as luzes do corredor 13 começaram a piscar, Lisa sentiu o primeiro calafrio da noite. Ótimo, um problema de fiação justo agora, murmurou, caminhando em direção ao quadro de energia. No caminho, ela ouviu um som seco, como algo caindo. Quando se virou, viu uma caixa de ferramentas no chão, mas não havia ninguém por perto. Lisa suspirou, recolheu a caixa e a colocou de volta na prateleira. Mas ao se afastar, ouviu outro som, desta vez mais alto, quase como um arranhão vindo do fundo do corredor. Ela parou e olhou ao redor. O ar parecia mais frio, e um cheiro metálico, como ferrugem, invadiu suas narinas. Devo estar imaginando coisas, pensou, mas ao dar meia volta, viu algo que a fez congelar. No final do corredor, entre as sombras, havia uma figura alta e magra, coberta por algo que parecia um manto preto. Tem alguém aí? Lisa chamou, tentando soar firme, mas sua voz saiu trêmula. A figura não se moveu. Ela piscou, e a silhueta havia desaparecido. Lisa apressou o passo, mas o som de passos ecoou atrás dela. Eram rápidos, quase apressados, mas quando ela se virou, o corredor estava vazio. A luz piscou novamente, e ela correu para a sala de segurança, trancando-se lá dentro. No monitor de segurança, a loja parecia quieta, mas, ao ampliar a câmera do corredor 13, Lisa viu algo que não conseguia explicar. A figura encapuzada estava lá novamente, mas desta vez, olhando diretamente para a câmera. Seus olhos brilhavam com um vermelho fraco, como brasas. O monitor piscou, e a figura havia desaparecido novamente. Lisa, ainda trancada na sala de segurança, tentava convencer a si mesma de que tudo era fruto de sua imaginação. O frio, o silêncio opressor da loja vazia e a exaustão podiam estar pregando peças em sua mente. Não tem ninguém aqui, murmurou para si mesma, respirando fundo. Ela olhou para o relógio, 3h14 da manhã. Apenas algumas horas até o amanhecer. Porém, sua sensação de segurança foi quebrada quando as luzes da loja começaram a piscar de maneira errática. O som de estantes balançando ecoava pelos corredores, como se uma onda de energia invisível estivesse atravessando o local. No monitor, as câmeras começaram a exibir imagens distorcidas, e então, na tela da seção de ferramentas, ela viu novamente a figura encapuzada. Desta vez, estava mais próxima, quase no centro do corredor 13. Isso não pode ser real, Lisa disse, tremendo enquanto tentava ligar para a polícia. No entanto, seu celular não tinha sinal, e a linha do telefone fixo estava muda. Com o coração disparado,
Ela percebeu que estava por conta própria. Decidida a acabar com o que quer que estivesse acontecendo, Lisa pegou uma lanterna e saiu da sala de segurança. O silêncio absoluto da loja era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som de sua respiração e do ranger de seus passos no chão encerado. Quando chegou ao corredor 13, o ar parecia mais pesado, quase sufocante. A luz da lanterna tremulava, refletindo nas ferramentas penduradas nas prateleiras. No chão, marcas de arranhões profundas se estendiam de uma ponta à outra do corredor, como se algo tivesse sido arrastado. "Tem alguém aqui?" Ela chamou novamente, sua voz ecoando no vazio. De repente, uma risada baixa e gutural ecoou atrás dela. Lisa girou rapidamente, mas não havia ninguém. Quando se virou de volta, a figura encapuzada estava ali, parada no meio do corredor, imóvel como uma estátua. "Quem é você? O que quer?" Lisa gritou, tentando parecer corajosa, mas sua voz estava embargada de medo. A figura não respondeu. Em vez disso, deu um passo em sua direção, e outro, enquanto uma corrente de ar frio parecia engolir o ambiente. Lisa correu, sentindo o chão quase escorregar sob seus pés. Quando entrou na seção de eletrodomésticos, tropeçou e caiu, derrubando uma pilha de caixas. O som atraiu algo que parecia mais sinistro do que antes. Agora, ela ouvia passos pesados e lentos, acompanhados de uma respiração profunda e irregular. O som vinha de todos os lados, como se a figura encapuzada estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Lisa olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. Foi então que viu algo que a fez questionar sua sanidade. Um dos televisores exibiu a sua imagem. Era ela, mas não estava sozinha. No reflexo, a figura estava parada bem atrás dela. Ela girou rapidamente, mas mais uma vez, não havia nada ali. Enquanto Lisa tentava se recompor, uma voz inesperada ecoou pelo sistema de som da loja. "Se você está ouvindo isso, não tente fugir. Ela está atrás de você." A voz era masculina e rouca, com um tom urgente e sério. "Quem está falando? Quem é ela?" Lisa perguntou, gritando para o ar vazio. "Eu trabalhei aqui antes de você." A voz respondeu, agora vinda de um dos alto-falantes próximos. "Se você quiser sair viva, precisa fazer o que eu disser. Vá para a seção de jardinagem. Rápido." Lisa hesitou. Como ela poderia confiar em alguém que nunca viu? Mas, considerando suas opções, decidiu seguir a instrução. Ao chegar à seção de jardinagem, viu um armário de ferramentas antigo que nunca tinha notado antes. Dentro, havia uma lanterna diferente, com algo gravado na lateral, símbolos estranhos que pareciam runas. "Use isso para vê-la," a voz disse novamente. "É sua única chance." Lisa pegou a lanterna e, ao acendê-la, tudo mudou. A luz iluminou o ambiente com um tom esverdeado, revelando marcas no chão e paredes que antes eram invisíveis, símbolos idênticos aos gravados na lanterna. Ao apontar a luz para o corredor 13, ela viu a figura encapuzada novamente. Mas desta vez, seu rosto estava exposto. Era horrível. Sua pele era cinza e enrugada, com olhos negros como carvão e uma boca que parecia costurada, mas ainda assim sussurrava palavras incompreensíveis. Lisa sentiu um pânico profundo, mas a voz pelo sistema de som a instruiu novamente. "Siga os símbolos no chão. Eles vão levá-la para a saída. Não olhe para trás, não importa o que ouça." Lisa respirava com dificuldade, tentando controlar o pânico enquanto seguia os símbolos no chão iluminados pela estranha lanterna. Eles formavam um caminho sinuoso, que parecia levá-la para longe do corredor 13. A voz pelo sistema de som repetia a mesma advertência. "Não olhe para trás, não importa o que você ouça." Porém, os sussurros começaram a crescer, misturados com uma risada baixa e gutural que ecoava por toda a loja. O som parecia envolvê-la, invadindo sua mente. "Lisa, Lisa," a voz feminina chamava, doce e sinistra ao mesmo tempo. Lisa apertava o passo, mas os sons ficavam mais altos, mais próximos. Quando sentiu algo frio roçar sua nuca, quase perdeu o controle. Lutando contra o impulso, manteve o olhar fixo no caminho de símbolos que serpenteava pelo chão. "Foco, foco," ela murmurava para si mesma. De repente, o caminho a levou para um local estranho, um corredor estreito, cercado por prateleiras que não pertenciam ao layout do Walmart. Elas estavam cobertas de poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse estado ali por anos. A lanterna começou a falhar, piscando de forma irregular, e o ambiente ao redor ficou mais escuro. Lisa tentou avançar, mas o som de passos atrás dela tornou-se ensurdecedor,
como se algo muito grande e pesado estivesse se aproximando. Não olhe, não olhe, ela repetia em um sussurro, até que sentiu o chão tremer sob seus pés. Então, tudo ficou em silêncio. Lisa parou no meio do corredor estreito, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. A lanterna apagou completamente, deixando-a em completa escuridão. No silêncio, uma voz baixa e feminina sussurrou, quase diretamente em seu ouvido: "Você não pode escapar." De repente, as luzes do corredor piscaram, revelando o encapuzado parado a poucos metros de distância. Desta vez, não desapareceu. Em vez disso, deu um passo lento em direção a Lisa, erguendo uma mão pálida e deformada. No centro de sua palma havia um olho que piscava, observando-a fixamente. Lisa gritou e tentou correr, mas o corredor parecia se estender infinitamente. A voz do sistema de som surgiu novamente, dessa vez mais clara e com mais urgência. "Você precisa enfrentar ela. Se correr, estará presa aqui para sempre. Use a lanterna contra ela." Lutando contra o terror absoluto que sentia, Lisa parou de correr e girou para encarar a figura. O ar ao seu redor parecia vibrar, cheio de energia opressiva. Com mãos trêmulas, ela ergueu a lanterna, mas não sabia o que fazer. "Como? Como eu a uso?" gritou, esperando uma resposta. "Ilumine o símbolo no peito dela," a voz respondeu. Lisa focou seus olhos na figura. Agora, sob a luz piscante da lanterna, podia ver que a criatura tinha um símbolo gravado no peito, o mesmo que estava na lanterna. Reunindo toda a sua coragem, Lisa ligou a lanterna e apontou diretamente para o símbolo. O impacto foi imediato. A figura começou a gritar, um som horrível que parecia vir de várias vozes ao mesmo tempo. O corpo encapuzado começou a se desfazer, como se estivesse sendo sugado por dentro. Mas antes que desaparecesse completamente, lançou um último golpe. Uma onda de energia atravessou o corredor, jogando Lisa contra as prateleiras. Sua cabeça bateu com força, e a lanterna caiu de sua mão, rolando para longe. Tudo ao seu redor ficou em silêncio novamente, mas desta vez não havia sinais de vida. Quando Lisa recobrou os sentidos, percebeu que estava deitada no chão frio do corredor 13. O Walmart parecia normal novamente, iluminado e quieto, mas algo não estava certo. Sentindo um peso estranho em sua mão, olhou para baixo e viu que a lanterna agora estava diferente. Ela estava escura, opaca, como se toda a energia tivesse sido drenada. Foi então que ouviu passos ecoando pelos corredores. Lentamente, uma figura começou a surgir na outra ponta do corredor. Não era a encapuzada. Era ela mesma. A figura era idêntica a Lisa, mas com olhos negros e um sorriso distorcido. "Agora você é parte disso," disse sua cópia, com uma voz baixa e ameaçadora. Lisa tentou gritar, mas sua voz não saía. O corredor parecia se fechar ao seu redor, e a última coisa que viu foi a cópia caminhando em sua direção, antes de tudo escurecer novamente. Quando Lisa abriu os olhos novamente, sentiu-se estranhamente leve, como se seu corpo estivesse suspenso em algo que não era real. Ela estava de volta ao corredor 13, mas agora ele parecia diferente. As prateleiras estavam distorcidas, inclinadas em ângulos impossíveis, e as ferramentas e produtos estavam suspensos no ar, como se o espaço não tivesse mais as mesmas regras. A presença de sua cópia era avassaladora. A figura idêntica a ela estava parada a alguns metros de distância, seus olhos negros brilhando com uma maldade impossível de descrever. "Você pensou que podia escapar," ela disse, a voz ecoando como um trovão. "Agora, você pertence a mim." Lisa lutava contra o medo crescente. Cada fibra de seu ser dizia para correr, mas ela sabia que não havia para onde ir. A cópia começou a caminhar em sua direção, e com cada passo, o corredor se estreitava, os objetos ao redor se estilhaçando e desaparecendo em pedaços de sombra. Desesperada, Lisa tentou se lembrar da lanterna. Olhou ao redor, mas ela havia sumido. Sentindo o peso de sua impotência, Lisa ouviu uma voz distante, fraca e quase inaudível. Era a mesma voz que havia guiado ela antes. "Você ainda tem uma chance. Enfrente-a." Mas como? Como poderia enfrentar algo que parecia ser a personificação do mal absoluto? Lisa fechou os olhos e tentou concentrar-se, lembrar-se de algo que pudesse dar-lhe forças. Pensou em sua mãe, esperando em casa. Pensou na promessa de que cuidaria dela e de que não deixaria nada atrapalhar isso. Com uma coragem inesperada, Lisa abriu os olhos e encarou sua cópia diretamente. "Você não vai me controlar," gritou, sua voz ecoando pelo espaço distorcido. Nesse momento,
A lanterna reapareceu no chão ao lado de Lisa, brilhando fracamente. Instintivamente, ela a pegou e apontou para sua cópia, mas a luz parecia fraca demais para causar algum efeito. A cópia sorriu de forma cruel, estendendo uma mão esquelética em direção a Lisa. Luz não vai salvá-la agora, zombou. Lisa percebeu que precisava fazer algo diferente. Lembrou-se dos símbolos que viu no corredor e na lanterna antes. Eles não eram apenas decorações, pareciam ter um propósito. Concentrando-se, Lisa tentou desenhar mentalmente os símbolos em sua mente. A lanterna começou a brilhar mais forte, como se reagisse à sua determinação. Quando a cópia avançou para atacá-la, Lisa gritou e ativou a lanterna. Desta vez, a luz explodiu em um clarão cegante, preenchendo todo o corredor. A cópia gritou, mas sua voz começou a distorcer, transformando-se em um lamento agudo enquanto seu corpo se desintegrava. A luz começou a revelar o que estava escondido. As paredes do corredor desapareceram, e Lisa viu um vazio infinito ao seu redor, preenchido por sombras e figuras nebulosas que pareciam lutar para escapar. No centro do vazio, uma figura diferente surgiu. Era a verdadeira forma da entidade que havia tomado conta do Walmart. A figura, uma massa grotesca de sombras e olhos brilhantes, flutuava em direção a Lisa. Você não pode destruir o que sempre esteve aqui, disse a entidade, sua voz reverberando como o rugido de um terremoto. Lisa percebeu que a lanterna era sua única esperança, mas sabia que não seria o suficiente. Ela entendeu que, para vencer, precisaria sacrificar algo. Olhou para a lanterna e viu que ela parecia pulsar como um coração. Era como se estivesse conectada a ela. Se eu acabar com isso, pode me levar. Mas deixe este lugar livre, Lisa disse, sua voz firme. A entidade riu, mas Lisa não esperou por uma resposta. Ela ativou a lanterna uma última vez, canalizando toda a sua energia. O brilho foi tão intenso que Lisa sentiu como se estivesse sendo consumida por ele. A entidade gritou, e as sombras ao seu redor começaram a desaparecer. O vazio foi preenchido por luz, e por um momento, tudo ficou silencioso. Quando a luz se apagou, Lisa não estava mais no Walmart. Ela estava em um campo vazio, cercada por neve e silêncio. Não havia sinais do prédio, da lanterna ou da entidade. Apenas o vazio branco da paisagem congelada. Lisa tentou mover-se, mas sentiu que não tinha mais força. Suas mãos estavam pálidas e translúcidas, como se ela estivesse desaparecendo. Eu consegui, ela murmurou antes de ser envolvida pela escuridão. Quando Lisa abriu os olhos novamente, percebeu que estava de volta ao corredor 13. Mas algo estava diferente. As prateleiras estavam no lugar, a iluminação era perfeita, e o silêncio opressor havia sido substituído pelo som distante de vozes e carrinhos de compras. Ela piscou algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Aparentemente, o Walmart estava funcionando normalmente. Os clientes passavam, empurrando carrinhos, enquanto funcionários organizavam os produtos. Tudo parecia incrivelmente normal, como se os eventos das últimas horas nunca tivessem acontecido. Lisa respirou fundo, sentindo um alívio breve e estranho. Talvez tivesse sido um pesadelo, um delírio causado pelo cansaço extremo e pela solidão do turno noturno. Ela tentou se convencer disso enquanto caminhava lentamente pelos corredores. Mas, ao se aproximar do corredor 13, algo a fez parar. Havia uma nova decoração no final do corredor. Uma foto emoldurada com o rosto de uma jovem sorridente. Lisa reconheceu imediatamente, era ela mesma. Ela engoliu em seco, sentindo um frio correr por sua espinha. Aproximando-se do quadro, leu a placa dourada abaixo da foto. Em memória de Lisa Carter, uma funcionária dedicada. Nunca será esquecida. O pânico tomou conta de Lisa enquanto recuava, seus olhos fixos no quadro. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, sentindo seu corpo tremer. Um cliente passou por ela, mas não pareceu notar sua presença. Ela gritou, mas ninguém reagiu. Desesperada, Lisa correu para a sala de segurança, esperando encontrar alguém ou alguma explicação. Ao abrir a porta, viu um homem sentado na cadeira de segurança, assistindo às câmeras. Ele parecia focado, mas algo estava errado. Era Marty, o segurança que trabalhava antes dela e que havia desaparecido meses atrás. Marty, você está vivo? Lisa perguntou, mas ele não respondeu. Em vez disso, olhou para ela com olhos que brilhavam com uma luz fraca, quase sobrenatural. Você também está aqui agora, ele disse, sua voz sem emoção. Lisa sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? Eu saí daqui,
eu enfrentei aquilo. Marty apontou para as telas. Uma das câmeras mostrava o corredor 13, mas não o mesmo que ela via fisicamente. Na gravação, Lisa estava ali, mas não era mais ela mesma. Seus olhos estavam negros, e um sorriso sinistro deformava seu rosto. Ela andava lentamente, como um predador, observando os clientes que passavam. Eu morri. Lisa sussurrou, lágrimas enchendo seus olhos. Marty balançou a cabeça lentamente. Não exatamente. Você é parte do lugar agora, assim como eu. Assim como todos os outros. Lisa sentiu-se puxada para trás por uma força invisível. O ambiente ao redor começou a desmoronar, como um cenário sendo desmontado. As vozes dos clientes desapareceram, e tudo o que restou foi o corredor 13, agora vazio, exceto por ela mesma e uma sensação esmagadora de solidão. Por quê? Ela gritou para o vazio, esperando uma resposta, mas só ouviu o eco de sua própria voz. De repente, o som de passos ecoou pelo corredor. Era a figura encapuzada novamente, mas agora mais clara do que nunca. Quando a figura se aproximou, Lisa viu algo que a aterrorizou profundamente. O rosto por trás do capuz era o dela, mas envelhecido, com olhos vazios e um sorriso que parecia esculpido à força. Você tentou lutar, mas ninguém escapa daqui, disse a cópia. Agora, você é o guardião do corredor 13. Lisa tentou gritar, mas sua voz foi silenciada. Seus pés começaram a se mover contra sua vontade, levando-a até o final do corredor, onde uma sombra engoliu tudo. Na manhã seguinte, o Walmart abriu suas portas como de costume. Os clientes entraram, empurrando carrinhos e cumprimentando os funcionários com sorrisos. O corredor 13 parecia tão normal quanto qualquer outro, mas alguns clientes relataram sentir algo estranho. Uma presença, como se estivessem sendo observados. E, ocasionalmente, os mais atentos juravam ver uma sombra se movendo entre as prateleiras. No final do corredor, havia uma nova decoração. Uma foto de Lisa, com os mesmos dizeres. Em memória de Lisa Carter. Nunca será esquecida. Mas os que passavam rápido demais para ler juravam que, às vezes, o sorriso na foto parecia mudar. O Walmart de Montana continuava a ser o epicentro da vida cotidiana para os moradores da pequena cidade. Com o passar dos dias, as atividades na loja seguiam normalmente. Os funcionários falavam sobre Lisa em sussurros, com alguns acreditando que ela havia simplesmente desistido do emprego após o turno solitário na noite da nevasca. Outros, mais atentos, notaram que ela nunca pegou seu último pagamento, deixando um vazio incômodo em sua ausência. No corredor 13, porém, o clima era diferente. As ferramentas penduradas pareciam balançar, mesmo sem corrente de ar. Clientes relatavam ouvir sons vagos, como uma respiração distante ou o som de passos leves. Uma jovem mãe contou que sua filha, ao passar pelo corredor, havia apontado para o final e dito: "A moça está me olhando." Com o tempo, os novos funcionários começaram a notar padrões estranhos. Produtos desapareciam inexplicavelmente e eram encontrados no chão do corredor 13, organizados de forma quase ritualística. Em uma manhã, o gerente encontrou a palavra ajuda escrita com ferramentas na prateleira inferior. Ele achou que fosse uma brincadeira de mau gosto e não deu atenção. Certa noite, Sarah, uma nova contratada que trabalhava no turno noturno, foi designada para organizar a seção de ferramentas. Relutante, aceitou a tarefa, mas comentou com os colegas sobre a energia estranha do lugar. Mal sabia ela que estava prestes a se encontrar com o inexplicável. Enquanto recolhia produtos, Sarah sentiu uma presença atrás dela. Virando-se rapidamente, viu apenas sombras. Mas ao olhar para o reflexo de uma caixa brilhante, viu algo que a fez recuar, Lisa. Ou pelo menos uma versão dela, com olhos negros e um sorriso perturbador. "Preciso sair daqui", Sarah murmurou, correndo para longe. Mas a sensação de estar sendo seguida a acompanhou até a sala de segurança, onde encontrou um monitor exibindo imagens estáticas do corredor 13. No meio da tela, estava a figura de Lisa, parada, olhando diretamente para a câmera. Com o passar dos meses, as ocorrências estranhas se tornaram mais frequentes. Os moradores evitavam o corredor 13 sempre que possível, mas a presença de Lisa parecia crescer, como se ela estivesse se tornando parte da própria loja. Certa vez, durante a manutenção do sistema de som, os alto-falantes começaram a emitir um som baixo e distorcido, como uma voz tentando se comunicar. Um técnico jurou ouvir a frase: "Me deixe ir."
Por mais que os funcionários tentassem explicar as ocorrências como problemas técnicos, muitos sabiam que o corredor 13 não era um lugar comum. Ele tinha um guardião agora, e ela estava sempre observando. Na noite de um inverno rigoroso, uma nova gerente foi contratada para supervisionar o turno da madrugada. Durante seu primeiro turno, decidiu organizar o corredor 13, curiosa sobre os rumores. Ao entrar, sentiu o ar mais frio e pesado. Enquanto examinava as prateleiras, encontrou algo incomum, uma lanterna antiga, com símbolos gravados nela. Assim que a tocou, as luzes da loja piscaram, e o corredor foi tomado pela escuridão. A gerente ouviu passos se aproximando, e, no fundo do corredor, viu uma figura familiar. Era Lisa, ou o que ela havia se tornado. Seus olhos brilhavam no escuro, e ela parecia sorrir, mas não de forma amigável. Você não deveria estar aqui, Lisa sussurrou, sua voz ecoando pelo corredor. A nova gerente tentou correr, mas as prateleiras começaram a fechar ao seu redor, como se o corredor estivesse vivo. Os sussurros de Lisa a seguiram até que tudo ficou silencioso novamente. No dia seguinte, a nova gerente não apareceu para o trabalho. Os funcionários encontraram o corredor 13 vazio, mas uma nova foto havia sido colocada ao lado da de Lisa. Ninguém sabia quem colocou a foto lá, mas a inscrição abaixo era clara. Bem-vinda, guardiã. Nunca será esquecida. O ciclo recomeçou, e o corredor 13 continuava a engolir aqueles que se aventuravam nele. Anos depois, o Walmart de Montana foi fechado. Os moradores diziam que o local estava amaldiçoado. A estrutura foi demolida, mas o terreno permaneceu vazio, envolto em rumores de vozes e figuras que ainda eram vistas por motoristas que passavam a noite. E, nos dias mais frios do inverno, alguns juravam ver luzes piscando onde antes ficava o corredor 13, acompanhadas de um sussurro. Me deixe ir,